do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filhas de Deus Oficial. Estamos no cenário novo? Estamos. Você está na sala da minha casa, que lá fora onde eu gravo tá frio, então eu resolvi gravar aqui. Estou falando um pouco baixo, porque tem gente, mimindo, tá bom? Mas eu vou tentar aumentar no editor a minha voz, tá? Enfim, já deixa o seu like, tá? Que é de suma importância se inscrever aqui no canal. Hoje vamos estar falando sobre Paulo, que eu vi que vocês amaram quando eu falei sobre Esther e Davi. Então hoje vamos estar falando sobre Paulo, né? Um perseguidor de cristãos que é transformado por Deus, né? Para ser um ganhador de almas. O homem não dava nada por Paulo, né? Mas Deus, ele vê algo diferente em Paulo e transforma um personagem bíblico onde ele ganha muitas almas para Cristo, né? Eu digo personagem bíblico porque foi um dos personagens que muitas pessoas falam que é muito lembrado, né? A história dele foi marcada, né? Então, lá em Atos 9, já abre a Bíblia aí para você acompanhar Saulo, né? Que antes dele ser transformado, antes da sua conversão, ele é chamado de Saulo. Depois ele vai para Paulo, tá? Aqui tá falando sobre Saulo quando em si ele vai para Damasco falar com o sacerdote, pedir uma carta para ele ter autorização para perseguir mais os cristãos lá naquele lugar. Lá naquele lugar, na estrada, acontece algo com Saulo, né? Que tá lá em Atos 9, que diz assim, Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz: Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Então, Saulo tem um encontro com Jesus ali. Jesus vai até Saulo, né? Jesus ali, ele já estava começando a fazer, né, algo diferente na vida de Saulo. Jesus, enfim, Deus já sabia de tudo que ia acontecer, porque Deus é aquele que conhece o presente, passado e o futuro, né? Então, ele já sabia o que estava acontecendo, o que já estava para acontecer, e viu o caminho, né, o momento certo para estar presente na vida de Saulo, né? Para ele se fazer de uma forma sobrenatural. Aí o que diz? No 7. No 8. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e levaram para Damasco. Então, depois que Jesus se apresenta a Saulo, que é Paulo, tá, gente? Ele não consegue enxergar. Ele fica 3 dias sem enxergar, né? E na história, mostra que Deus manda Ananias ir até Paulo. Tanto que fala assim, Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. Então, quando Jesus nos chamar, fala: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. 12. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Então, quando Ananias bota a mão em Saulo, ele já começa a ver novamente, tá, gente? Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem. A vaca tá aceita. Vou repetir. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes. Não, vou dar 13.
Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. 14. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Então, Ananias, ele está pensando com a mente humana, né? Ele falou que, Senhor, ele já matou muita gente, já perseguiu muita gente. As pessoas que eles perseguiam eram os cristãos, tá, gente? Eram pessoas que seguiam e adoravam a Deus, tá? Quando eu digo muita gente, são os cristãos. Ó, Paulo já perseguiu muitos cristãos, já matou muitos cristãos. Ele veio buscar uma carta, né, para isso, e o Senhor apareceu, né? Mas o Senhor diz o quê? Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. 17. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. E ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, uma coisa parecida como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Gente, eu tô lendo da Bíblia, tá, gente? Então aqui, você já conhece a conversão de Saulo para Paulo, né? Onde Deus, né, se apresenta a Saulo, perguntando a ele: por que me persegue? Né? Deus, ele já sabia, mas ele via de algo especial em Paulo. Ananias, pelo olhar humano, ele não entende como Deus ia fazer algo tão extraordinário num homem que perseguia cristão, num homem que matava cristão, num homem que em si fazia de tudo. Sabe o que é de tudo? Para matar um cristão. Mas Deus, ele não vê como o homem vê. Tá? Por isso que quando a gente fala em chamado, a gente fala que Deus, ele escolhe a pessoa segundo o que ele conhece de nós, né? Então, aqui, apesar de tudo que Paulo já tinha feito, Deus, ele queria Paulo. Deus, ele tinha um chamado na vida de Paulo. Deus sabia o que Paulo poderia fazer, né? E quando a gente conhece a trajetória de Paulo, a gente vê que Paulo não teve uma vida fácil. Por quê? Paulo, ele é transformado pelo Espírito Santo, né? Ele vira um pastor, ele vira um pregador da palavra de Deus. Aonde ele vai, muitas pessoas conhecem ele pelo que ele era, né? Muitas pessoas não entendem o processo, muitas pessoas não acreditam que um perseguidor virou um pregador de almas. E quando a gente vê o processo, ele ganha muitas almas para Cristo, tá? Ele fica à frente de igrejas, né? Ele fica instruindo pessoas, e a gente vê como tudo que Deus faz é lindo, né? Tudo que Deus faz é perfeito, porque ele transforma uma pessoa do interior ao exterior, né? E aqui a gente vê o quê? Que ele também era um homem, apesar das dificuldades, apesar do que ele tenha feito. Por isso que quando a gente fala assim, ó, você quer ir para Cristo? Não tenha medo. Apesar do que você tenha feito, Deus, ele sempre está de braços abertos. Para o quê? Para te resgatar. Como na vida de Paulo, ele deu uma nova vida, uma nova história, um novo recomeço, uma nova chance. E na sua vida também é a mesma coisa, né? E Paulo também passa por perseguição quando ele vira cristão. Muitas pessoas começam a perseguir ele, né? Na verdade, as pessoas acham, tipo, como que uma pessoa pode ter se transformado? Porque muitas pessoas falam assim, a pessoa fez isso, e agora vira um cristão.
Agora a pessoa se transformou, né? Tem pessoas que não acreditam nisso, gente. Exemplo, um funkeiro, uma outra posição em si, que é alta, e viram que já fazem assim, como que uma pessoa já fez tudo que não podia fazer, e agora vindo cristão, assim é fácil. Não, gente, não é assim. É porque, assim, o mundo condena, né, a todo momento. O mundo tanto fez, tanto faz pra pessoa. O mundo, ele só quer jogar você pro pecado. Quando Deus, ele te resgata, ele tá vendo o seu interior. Se realmente você quer uma transformação, se realmente você quer, assim, uma vida nova, Deus, ele te dá essa possibilidade, tá? Então, ao olhar humano, parece loucura. Como uma pessoa que já pecou tanto se transforma em nova pessoa, né? Então, aos olhos humanos, isso pode parecer loucura. Mas para Deus, isso não é. Porque é Deus que transforma, né? E claro, há todo um processo para uma conversão, né? Então, Paulo, ele também foi perseguido, ele também passou por momentos difíceis. E uma das partes importantes de Paulo tá lá em 2 Coríntios, que eu digo importante, né? Uma situação que acontece com Paulo, que ele fala com o Senhor. Tá lá em 2 Coríntios 12. Vou falar rápido, porque o vídeo já tá com 11 minutos, tá? Diz assim no 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Né? Aqui Paulo, ele está falando da sua fraqueza, né? Ele está passando por um momento difícil, de sofrimento, né? Então ele fala, Deus, Senhor, eu tô fraco. Aí Deus fala com ele o quê? Quando você está fraco, a minha força vem de Deus, né? A força vem dele. Quando eu e você estamos fracos, a nossa força humana, ela acaba. Você é ser humano, né? A nossa força vem de Deus. Quando ele fala, enquanto você está fraco, eu te dou forças, né? Quando você em si precisa de algo, eu estou aqui te sustentando. A graça de Deus basta, né? Porque o poder dele se aperfeiçoa em você, né? Então, quando você muitas vezes fala assim, quero desistir, não quero mais nada. Aí Deus vai lá e usa alguém e fala, não, é para você continuar. Não é para você desistir, é para você continuar firme. Aí vem o refrigério sobre você, porque o poder dele se aperfeiçoa em você, tá? Então, medita nessa palavra, leia lá na Bíblia, eu li mesmo para vocês, porque é uma história que tem que ser dita na Bíblia, né, que muito fala no nosso coração. Sempre acredite que há uma nova chance para você, há uma nova história, apesar do que você tenha feito, apesar do que você tenha vivido. Se Deus ele escolheu, se ele deixou o chamado na sua mão, vá até Jesus. Busque esse chamado, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar do que for, tá? Se Deus ele escolheu, é porque ele sabe quem é você. E ele sabe o que você pode fazer. Deus ele não dá nada para o homem, tá? Para mim e para você, que você não possa suportar. Às vezes, nas lutas, no deserto, a gente realmente acha que não vai suportar. Mas ele sabe o porquê que ele te deu algo, tá? Então confia em Deus. Confia no propósito, confia no seu chamado. Porque ele confia em você, tá? E se ele te escolheu, porque algo ele tem a fazer pela sua vida, para muitas pessoas virem, né? Para você ganhar almas para Cristo. Você vai ser a boca para ser usado, para ganhar almas para Ele. Porque toda a honra e toda a glória é dado a Ele, tá, gente?
Então esse é o vídeo de hoje. Espero que fale ao seu coração. Deixa aqui embaixo se você conhecia a história de Paulo, tá? Desculpa meu funga, que eu estou com a alergia atacada, né? E é isso, gente. Deixa o seu like, tá? Abram lá já em Atos, tá? Busquem, né, na palavra de Deus, conhecimento, tá bom, gente? Busquem lá em 2 Coríntios, tá? Para que você leia, medite em casa, marque lá a história. Eu vou perguntar, você sabe da conversão de Saulo para Paulo? Você fala assim, eu sei, porque eu vi do canal, o Filha de Deus Oficial explicando. Tá bom? Beijo. Deixa o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que lançamos um quadro na sexta-feira falando sobre liderança, tá, gente? Vai sair o 2º vídeo, tá? Sexta-feira agora. Vai lá ver o primeiro vídeo, que eu queria gravar um vídeo referente ao que eu vivo, né? Então, ali vai ser um quadro onde eu vivo, porque eu sou o líder. Então, ali você vai conhecer um pouquinho da Islamiz e do que Deus está fazendo na minha vida, né? No jeito de ser um testemunho. Então é isso. Um beijo pra vocês.